os nossos mentores espirituais, pedindo, ser conosco, Mestre Jesus, nos abençoando, dando-nos toda a intuição que nós precisamos para entendermos o Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, acalme nossa mente, nosso coração, para que ele seja terra fértil para receber as orientações da noite de hoje. E que essas orientações venham nos ajudar no nosso dia a dia, nos transformando, fazendo com que sejamos pessoas melhores, libertando um pouco das nossas mazelas. Pedimos também, Senhor, abençoe a Maria Luísa, que é responsável pela preleção da noite de hoje, que ela receba da espiritualidade de luz toda a proteção, toda a intuição, e também receba a nossa vibração de paz, de alegria e de muita luz. Mestre querido, como somos pequenos e muito pedintes, pedimos a vós, Senhor, pelo nosso planeta, pela paz mundial, que os nossos governantes tenham um momento de lucidez e lutem pela paz mundial, mas que essa paz comece por nós também, no nosso ciclo, onde nós habitamos, nos nossos lares, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Pedimos também pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, que ontem à noite voltou para a pátria espiritual, mas nos deixa um legado do Evangelho de Jesus, através dos seus ensinamentos, das suas palestras, das suas lives. Hoje nós sabemos que o céu está em festa, porque volta um filho de luz. Pedimos a toda a espiritualidade que abençoe o nosso país, façam com que sejamos todos realmente os verdadeiros brasileiros, aqueles que lutam pela pátria amada, aqueles que lutam através da oração, através da vibração, pelo nosso país, pelo nosso povo. Abençoe esses países que estão em guerra, essas mães que perdem seus filhos para a guerra. Enfim, Mestre querido, que conosco nos abençoando e que sejamos pessoas de bem, que não nos falte a fé, a oração e a vibração pela paz. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todos os trabalhadores desta casa, que todos sejam iluminados e perseverem no trabalho do bem, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Com a palavra, Maria Luísa. Boa noite a todos. Olha, gente, hoje nós estamos meio desfalcados aqui, cadê o palestrante? Ele não pode vir, então eu estou assumindo o lugar de palestrante, mas de última hora. Então, qualquer gafe aí, vocês desculpem. Então, que Deus nos abençoe e vamos ao trabalho que precisa continuar, né? Então, vamos sempre falar em Jesus, né? Olhar um pouquinho para trás, lá bem distante, e encontrarmos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, como eu peguei as bem-aventuranças, e que é o Sermão do Monte também, né? Difundindo as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados das Fartes, habitantes daquelas paragens, como Tamaruta, Magdala, Corazim e outras aldeias importantes do lar, enchiam as ruas de Cafarnaum, justamente buscando falar com os apóstolos, a pedir
informações de todos os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos, né? Porque os apóstolos é que estavam sempre junto com Jesus. Então, nessa passagem aqui, eles paravam, os apóstolos, para perguntar. Então, nos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes, deserdados da sorte, aproximaram-se da casa de Levi para pedir informações a ele a respeito de Jesus. Porque ouvindo Jesus falar, eram mendigos, 3 mendigos, né? Aqueles deserdados da sorte. Então, procurando, eles ouvindo Jesus a falar, surgiu para eles, na vida difícil que eles levavam, né? De deserdados da sorte mesmo. Eles viram, sentiram nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, eles viram que para eles também havia uma esperança, né? Que eles não estavam a léu, eles não estavam abandonados, apesar da vida difícil que eles levavam. Eram 3 pessoas assim mesmo, abandonadas, de rua mesmo, né? Vamos dizer, como nos nossos dias de hoje. E eles chegam na casa de Levi. Levi é aquele cobrador de impostos que depois, mais tarde, ele vem ser o apóstolo Mateus, né? E eles chegam na casa de Levi, esses 3, e eles vão pedir informações para Levi, como é que eles poderiam comungar os ensinamentos de Jesus, e eles queriam, de uma certa forma, dar uma contribuição para os ensinamentos de Jesus. Aí Levi olha naquelas 3 pessoas assim, tão maltrapilhas, né, tão abandonadas, e ele fica meio assim. Ele diz: mas vocês, certamente que o Evangelho de Jesus comunga pessoas interessadas em esparcir o Evangelho de Jesus. Mas vocês, o que vocês podem oferecer no trabalho do Mestre? E aí ele vai mais longe ainda, né? Ele fala assim para você, que poderás realizar tu, Lisandro? Aleijado como tu és, e tu, Áquilas, que foi expulso pela tua família, acusado de sérias acusações, e tu, Pafos, o que tu podes passar do ensinamento do Mestre Jesus, com as dificuldades, com as aflições que você tem na tua vida, uma vida desregrada, né, de andante da rua. Mas essas 3 pessoas, eles tinham ouvido a Jesus, e Jesus havia dado uma esperança para eles. Jesus havia mostrado algo diferente, falado com eles como nunca ninguém havia falado com eles, né? E eles se reviveram, né? Saíram daquela situação de invigilante deles, de nostalgia, de tristeza, e foram à procura do ensinamento para que eles pudessem também comungar o Evangelho de Jesus. E aí, mas Levi, ela estava no começo ainda, né? Estava meio assim, né? Não entendia muito bem. Ele estava com Jesus, aceitava e praticava aquilo, tudo que Jesus ensinava, mas ele ainda não teve aquela abertura da humildade, né? Ainda não tinha comungado em si o que realmente Jesus vier ensinar. E ele disse: o que vocês podem fazer? Vocês são os pobres coitados, que vocês não podem nem, com a vida de vocês, o que é que vocês têm para passar nos ensinamentos do Cristo? Mas eles haviam estado assim tão alegres, receberam a notícia de Jesus assim tão alegres, né? Sabendo que havia uma esperança para eles, que realmente eles não estavam abandonados, porque o Pai não abandona ninguém, né? Em situação nenhuma. Mas com aquela
rudeza com que Levi fala com eles, eles voltam novamente na insignificância deles. Eles voltam a perder aquele ânimo que haviam encontrado quando ouviam Jesus a falar. Porque quando Jesus falava, a doçura da sua voz, ele conquistava todo. Ele viera para aqueles deserdados mesmo do mundo, né? Deserdado de todos os familiares. Aqueles que estavam sozinhos, abandonados. E eles saíram assim, cabisbaixo, pensando, realmente nós pensamos muito alto. O que é que nós podemos, na situação nossa, o que nós temos para oferecer em trabalho do Mestre, em ajudar o Mestre a difundir a boa nova? Então voltaram, ficaram muito tristes e foram cabisbaixo, lá na sua, trilhando seus caminhos de dificuldades, como era sempre, como foi a sua vida desde muito, né? Mas aí um deles pensou, olha, o Mestre vai falar hoje num dos montes aqui perto. Quem sabe? Mas foram embora. Aí Jesus, chegando na casa de Levi, junto com André, e Levi acolhe Jesus assim, né, com euforia, tudo conversando, e começaram a conversar, e ele vai e se lembra do acontecido, e ele comenta com Jesus, ele conta para Jesus o encontro daquelas 3 pessoas que vieram à procura dele, mas ele conta como ele também, ele disse, Mestre, tá certo que o reino dos céus precisa de gente, mas como essas pessoas poderiam ajudar? Nós temos que buscar o contato de pessoas poderosas para difundir o Evangelho. E aí Jesus diz para ele, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser para eles a mensagem divina em seus corações sofridos? E ele disse, olha, os vencedores do mundo, os vencedores da terra não necessitam de boa notícia, mas nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, porque através da dor, o ser humano se aproxima mais de Deus, né? É através da dor, muitas vezes, que nós voltamos a trilhar os caminhos da retidão. E ele disse, não, nós precisamos sim da colaboração desses, dos humildes, porque foi para eles que eu vim, Levi. Eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes, eu vim levantar os caídos, é para eles que eu vim. E se a minha palavra os incentiva a levantar e a ter uma esperança, é que os meus ensinamentos estão fazendo muito bem a eles. E nós temos sim que procurar essas pessoas, nós temos que dar todo o apoio a essas pessoas, porque são essas pessoas que necessitam. Foi para os doentes que eu vim. E aí o Levi fica meio assim, né, desarmado com a resposta de Jesus, porque ele achou que Jesus ia falar para ele, você fez muito bem, né? Onde já se viu mendigos querer pregar a boa nova, mas o mestre foi completamente contra, chamando a atenção dele que nós precisamos da humildade, que é através da humildade, do sofrimento, muitas vezes, que nós conseguimos encontrar o caminho da retidão. E aí ele fala para Jesus assim, Senhor, a minha observação partiu tão só do intenso desejo que eu tenho da boa nova progredir, da boa nova apressar na sua supremacia. Então por isso que eu acho que nós temos que levar a boa nova aos governantes, aos poderosos, aos governantes do mundo. Aí Jesus responde para ele, Levi, quem governa o mundo é Deus. E nós precisamos da colaboração, sim, dos mais humildes.
E aí ele diz assim, imagina você, Levi, se chegasse agora um dos generais romanos oferecendo para nós a ajuda na divulgação da Boa Nova, mas como é que eles viriam até nós? Esses governantes que você está falando, os poderosos da terra, porque todas as vitórias que eles conseguem é a poder da luta, a poder da espada, né? Que eles conseguem, o poder que eles têm é através do medo, né? Como eles chegariam até nós? Você acha que eles viriam com a humildade que nós temos? A primeira coisa que eles fariam conosco era nos proibir de pregarmos como nós pregamos nas ruas, nas estradas ataviadas da natureza, nos montes, nas relvas, à beira do lago, nas praias, nas areias brancas das praias, nas barcas. A primeira coisa que eles nos proibiriam seria isto, porque eles ainda não tiraram da sua vida, do seu entendimento, não colocaram a humildade acima de tudo. O poder deles é o poder da violência. Eles conseguem o poder sobre a violência. E nós, o reino de Deus, não é conquistado através da violência. Ele disse, eles construiriam templos suntuosos e nos obrigaria a praticar somente a palavra ali dentro dos templos. E eles iam lutar pela hegemonia da direção de tudo. Porque eles não sabem ainda o que é humildade. Que o reino dos céus é pregado através da humildade. Como é? Você já pensou? Nós aceitamos a colaboração deles e eles vêm contra o povo, contra os humildes, e dizer, você tem que aceitar o Cristo, você tem que aceitar a Boa Nova, porque se você não aceitar, você vai ser morto. Porque é só assim que eles conseguem o poder deles, é o poder da força, da violência. E o reino dos céus não pode ser trabalhado através da violência. O reino dos céus tem que ser trabalhado através do amor, da caridade, da mansuetude, da paciência com todos. É assim que se conquista o reino dos céus. Bom, e aí ele vai mais longe ainda e diz assim, olha, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. E você quer isso para nós? Não foi para isso que eu vim. A Boa Nova tem que ser aplicada com amor, principalmente através dos sofredores, daqueles que necessitam, que estão sem esperanças, que já feneceram as esperanças dentro de seus corações. É com eles que nós temos que trabalhar. E nesse momento chega Pedro, André, Tiago e João, porque eles haviam combinado com Jesus de ir fazer num monte ali próximo. Jesus ia falar naquele monte. Então aí eles se reúnem e vão para lá. Quando Jesus chega no monte, a multidão já está toda sentada ali na relva, esperando pelas palavras de incentivo de Jesus. Estão todos apostos. E Jesus, sublimado de luz, sobe naquele monte para falar com aquelas pessoas, para transmitir realmente o que ele vier a fazer, por que ele vier, o que ele vier a trazer para nós. Ele vier a trazer o amor, né? A angelitude entre nós, a paz e a paciência em nossos corações. E ele sobe naquela... E ele vê bem ao longe assim,
ele nota aquelas 3 pessoas, porque ele conhecia, aquelas 3 pessoas, aqueles 3 seres, que foram praticamente escorraçados da frente da casa de Levi, estão bem ao longe, esperando pelas palavras de conforto do Mestre Jesus. E aí ele começa a falar. Nesse dia do Sermão do Monte, Jesus traz para nós o maior, o mais belo compêndio da literatura cristã vista até hoje, que são as bem-aventuranças. Por muito tempo Jesus fala do reino, onde o amor edifica maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas, imensurável, ao futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras doces e amorosas do Mestre Jesus, quando ele começa a falar as bem-aventuranças. Quando ele diz a primeira: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Então, depois dessas palavras, Levi reflete bastante no que ele acabara de fazer. E ele vê aqueles três seres, né, esperando para ouvir o consolo da boca de Jesus. Porque Jesus, quando ele falava, ele consolava todos. Ninguém saía da frente de Jesus com a dúvida em seus corações. Então eles estavam ali a esperar. Aí renasce no coração desses desventurados da sorte mais um ânimo, mais uma esperança nasce. Jesus os coloca através das bem-aventuranças. Ele coloca novamente a fé e a esperança nesses deserdados do mundo. Então, essa lição da bem-aventurança para nós, né, do Sermão da Montanha, traz uma lição muito séria para nós nos dias de hoje. Como é que deve ser o comportamento de um espírita, de nós que nos chamamos de espíritas, né? Como que nós devemos nos dirigir a alguém que às vezes pensa que nós fizemos mal a ele, mas nós não fizemos? É um engano. Como será que nós temos que nos comportarmos perante as vicissitudes da vida? Como é que esse ensinamento de Levi, né, confrontando com esses três seres que foi procurar para comungar com eles o trabalho da divulgação da doutrina de Jesus. E nós muitas vezes, porque Jesus veio nos ensinar o amor, em primeiro lugar, a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade nós não fazemos somente quando nós ofertamos um prato de comida a alguém. A caridade nós não fazemos somente quando nós damos um agasalho a alguém que está necessitado. Muitas vezes um bom dia que nós falamos, alegre, expansivo para uma pessoa, é uma caridade. Às vezes, quando aquela pessoa vem falar conosco, aquela pessoa que está sempre falando o mesmo assunto, né? Todo dia ela vem falar, já vem aquela pessoa novamente falar. E ali está uma caridade quando nós emprestamos o nosso ouvido àquela pessoa, porque ela está necessitada de falar. Ela precisa de alguém para ouvi-la. É uma forma de caridade.
Quando nós chegamos muitas vezes lá numa loja, nós vamos fazer uma compra que o vendedor nos trata mal, nós devolvemos às vezes para ele a mesma moeda. Nós não paramos para pensar que aquele vendedor ali, aquela vendedora talvez esteja passando por momentos muito cruciais. E nós, ao invés de dirigirmos uma palavra amável, amigável às pessoas, nós retribuímos assim com raiva, né? Aquela pessoa que tanto nos amola, que vem sempre procurar-nos para conversar, mas já vem fulano novamente, eu já estou enjoado de ouvir as mesmas coisas. Não, é uma caridade emprestar o nosso ouvido àqueles que necessitam tanto de falar. Às vezes são pessoas sozinhas, que não têm uma companhia. Quando acha alguém, procura falar, libertar, colocar para fora tudo aquilo que está aqui. É uma forma de caridade, ouvir o nosso próximo. E é uma forma de caridade também quando nós estivermos numa rodinha de amigos e que surgir o nome de alguém em tom de maledicência. É uma caridade. Se nós pudermos cortar o assunto, tudo bem, mas muitas vezes não dá para nós fazermos isso. Então, o que nós temos que fazer? Ou calamos ou saímos de perto, porque é uma forma de caridade não falar de ninguém que não está perto de nós. A maledicência é um dos vícios mais horríveis que tem no mundo. E nós, muitas vezes, numa roda de amigo, a primeira coisa que sai é a maledicência. Você viu fulano, assim, tal coisa. E a gente dá vazão àquilo, levando para frente aquela conversa que poderia ser parada, que não está fazendo bem para ninguém. Então, a maledicência é uma forma de nós frearmos as nossas tendências ao que não é bom. Quando Jesus terminou a pregação das bem-aventuranças, Levi desce, vai descendo um pouco com as pessoas também, e ele olha na frente e ele vai ver aquelas 3 pessoas. Aí ele recorda tudo pormenores que Jesus lhe alertara. E ele então, desarmado daquele orgulho que ele tinha dentro de si, porque ele era uma pessoa de posse, ele vai ao encontro daqueles 3 irmãos e os abraça, e lhes pede perdão para eles, e os convida a eles para ir na sua casa aquela noite, porque Jesus vai estar lá com os apóstolos para o repasto da noite. Ele convida aqueles 3 irmãos e diz para eles: olha, o dia que vocês precisarem, a hora que vocês precisarem, me procurem para vocês aprenderem. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. E aqueles 3 seres renascem novamente, saem daquela marasmo que eles se encontravam, daquela retidão, daquele amargor que era a vida deles. Então, pensando que realmente a esperança é para todos nós. Por mais caminhos errados que nós trilharmos, o Pai nunca nos deixa sem a esperança. E Jesus nunca deixa de apontar os caminhos que nós temos que percorrer. Então, meus amigos, fica para vocês essa... Foi breve, porque foi assim repentina, Mas eu quis trazer para vocês realmente a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é aquela quando nós enxergamos no nosso próximo alguém que está acima de nós. Nunca nós olharmos para alguém e achar que ele é menor do que nós. A verdadeira caridade não desce. A verdadeira caridade anima. A verdadeira caridade dá fé e dá esperança a todos. Então, terminando aqui, eu deixo para vocês muita paz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare.
né? E que nós possamos, de uma forma ou de outra, aprendendo. Nós sabemos que ninguém vira santo da noite para o dia, mas através das virtudes que Jesus trouxe para nós, aos pouquinhos nós vamos conseguindo eliminar do nosso caminho esses entraves que ainda se faz tão forte, travando o nosso caminhar. Então eu deixo para vocês uma mensagem de paz e de luz, que a verdadeira caridade permaneça em nossos corações, olhando para o lado e vendo não o inimigo ao meu lado, vendo um irmão necessitado, vendo um amigo que precisa do conforto da minha palavra. Então, encerrando aqui, desejando a vocês uma boa semana e que a permanência de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje realmente nós estamos assim, meio um tanto triste, né? Porque nós sabemos que vai fazer muita falta para nós a presença física desse desbravador, desse semeador de estrelas, que em todo lugar que ele foi, que ele passou nesse planeta, ele deixou um rastro de luz atrás de si, alertando os incautos que ainda caem sem perceber. E a este homem que desde a sua infância ele trilhou estes caminhos da verdade, da pureza e do amor. Hoje nós lembramos dele e sabemos que nós vamos sentir muita saudade, mas nós sabemos que o espírito do alcance dele, da elevação dele, uma hora dessa lá na espiritualidade deve estar numa festa, ele se encontrando com todos os amigos, né, com todos aqueles que ele ajudaram aqui. E vai ficar em nosso coração a saudade, mas através das suas mensagens, dos livros que ele deixou, né, nós vamos seguir. Ele nos deixa um legado de luz que brilha intensamente e que nós possamos seguir essa luz que ele nos deixou, apontando os caminhos que nós temos que percorrer. Uma boa noite a todos e que a paz do Mestre esteja com vocês. Obrigada, Maria Luísa. São tantos ensinamentos, não é? Então, aqui, a mim, o que fica, que nós ouvimos é que tenhamos um pouco de paciência para com o próximo. Porque às vezes a gente vê aquela pessoa ali e fala, está perdido, está abandonado. Nenhum ser está abandonado. Às vezes no nosso egoísmo tem essa ideia, mas para Deus não. Então o que a gente puder fazer pelo próximo, nós devemos fazer. Então vamos deixar um pouco de olhar nosso próprio umbigo, desculpa a expressão, mas vamos ver também o próximo. Vamos seguir, porque às vezes você pensa que a pessoa não tem nada para te dizer, mas ela tem. Então basta que a gente ouça, vamos ouvir, vamos ajudar, vamos amparar, não é? Então agora a gente convida os médiuns passistas para adentrar a sala de paz e que a gente fique aqui em vibração